Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de História para o quarto ano do Colégio Emaús. Pessoal, nesta aula eu vou fazer a correção daquelas atividades que eu deixei na aula anterior. São as páginas 222, 225 e 226. E nós vamos estudar hoje, gente, sobre a visão eurocêntrica em relação ao Egito Antigo. Em relação a estes povos da antiguidade, né, foi uma das primeiras civilizações a se desenvolver, a se formar enquanto civilização, a praticar o sedentarismo. Nós vamos entender por que hoje muitos filmes, novelas, né, retratam esses povos egípcios diferente do que eles foram retratados e diferente do que eles eram. Página 222. Se a origem dos seres humanos está na África, por que muitos não conservam a pele negra? Segundo alguns estudiosos, segundo vários estudos, gente, os primeiros agrupamentos humanos, os primeiros seres humanos, eles vão surgir no continente africano. E a partir da África, eles vão povoar o restante do mundo. Por que muitos não conservam a pele negra? É uma questão de adaptação, por conta de mudanças climáticas, e são mudanças que vão acontecer ao longo de milhares e milhares de anos. Aquelas pessoas que vão morar em regiões onde tem menos sol, né, elas vão se adaptar a esse tipo de clima. E a mudança da cor da pele vai ser uma dessas adaptações. 2. A escravidão de africanos por portugueses começou durante a colonização no Brasil? Justifique. Não. Na realidade, a escravidão de africanos já é uma prática muito realizada por Portugal, né? E com alguns países, alguns reinos da África, que na época eram reinos. Um destes reinos, gente, era o reino do Congo. A elite, né, do reino do Congo, aquela classe mais rica do reino do Congo na África, ela se favorecia de conflitos internos para capturar prisioneiros de guerra e assim vendê-los como escravos. Não. Entre 1450 e 1500, os portugueses já tinham enviado aproximadamente 40 mil negros para serem escravizados na Europa. 3. A Igreja era contrária à escravização de africanos por acreditar que a escravidão fere os princípios de igualdade entre os homens. A afirmativa está historicamente correta? Justifique. Não. Na realidade, a Igreja ela apoiava a escravidão. No entendimento dos papas na época, Portugal fazia uma obra de cristianização ao levar a religião aos pagãos no continente africano, mesmo ao escravizá-lo. Então, a ideia da Igreja, o pensamento da Igreja era cristianizar essas pessoas, era levar a fé católica a essas pessoas, independente se essas pessoas estavam sendo escravizadas ou não. 4. O grande preconceito contra ex-escravos ou negros os impedia de alcançar posições sociais de destaque no continente europeu durante o século XV. A afirmativa está historicamente correta? Justifique. Então, pessoal, muitas pessoas conseguiram se sobressair, muitos negros conseguiram ter posição de destaque, conseguiram estudar, conseguiram ser reconhecidos, mas em sua grande maioria, gente, isso não aconteceu. E ainda hoje no mundo a gente percebe que ainda há muita dificuldade na valorização do negro. Atualmente, né, a gente vê que existem muitas políticas sociais, muitas medidas públicas para valorizar este povo, para reconhecer a importância deste povo. E este é um dos caminhos para desmitificar, né, e para acabar com o preconceito racial. Página 225. Como os escravos africanos eram transportados para o Brasil? Bom, aí a gente já vai falar quando já existia o tráfico de escravos para o Brasil, né? Quando essas pessoas já eram tratadas como mercadoria. Eles eram amontoados em navios negreiros,
sem condições básicas de higiene e mal alimentados. 2. Porque os navios negreiros eram chamados de tumbeiros. Muitos negros morriam nesses navios e, devido à falta de higiene e à má alimentação, permitiam a rápida proliferação de doenças. Então, essas pessoas eram transportadas em péssimas condições, em condições desumanas. Eles não tinham condições de se movimentar dentro destes navios. Palavras cruzadas. O jogo de palavras cruzadas está respondido. Só faltam as dicas necessárias para se chegar às palavras. Tendo por base o texto anterior, elabore essas dicas na página seguinte com informações historicamente corretas. Vamos lá, então a palavra cruzada ela já está resolvida. O que vocês precisariam ter feito é elaborar perguntas para as respostas, né? 1. Guerra. O que a gente pode falar sobre guerra? Que durante os períodos de guerra, a gente pode falar isso, tá? Que durante os períodos de guerra, os prisioneiros de guerra eram utilizados como escravos, né? Lembra que eu falei para vocês do Reino do Congo? Que a elite, a classe rica, incentivava os conflitos internos para fazer prisioneiros de guerra e, a partir daí, vendê-los como escravos? Então, este era um dos meios para capturar homens para escravização. 2. Condição imposta a alguns africanos derrotados por tribos inimigas. Escravidão. 3. Homens. Representavam a maior parte dos negros transportados em navios negreiros para ser negociados nos portos brasileiros como escravos. 4. Navios que faziam o transporte de negros aprisionados na África para ser vendidos como escravos no Novo Mundo. Lembrando, gente, o Novo Mundo é o continente americano. Quando Cabral chegou aqui no continente americano, né, nas naus, nas pequenas caravelas, ele acreditou ter descoberto essas terras. A gente sabe que essas terras elas já eram habitadas pelos nativos, pelos indígenas, tá? Então, esses navios eram os tumbeiros, ou também chamados de navios negreiros. 5. Número aproximado de escravos que eram transportados nos grandes tumbeiros, em torno de 700 pessoas, que eram transportadas em um navio negreiro, em um tumbeiro. Finalizamos a correção. Agora nós vamos dar continuidade à matéria, vamos falar um pouquinho sobre o Egito, como eram os egípcios. A civilização egípcia, gente, foi uma das primeiras a se desenvolver. Os primeiros grupos humanos eram nômades. Lembram o que são nômades? Nômades são aquelas pessoas que não possuem moradia fixa, não possuem residência fixa. Estão o tempo inteiro se deslocando de um local para outro, sempre à procura de melhores condições de vida. No caso, esses grupos humanos eram nômades, era a procura de alimentação, por conta de mudanças climáticas também. Esses povos nômades, esses primeiros grupos, eles se abrigavam nas cavernas, lembrem-se das pinturas rupestres, tá? E segundo estudos, esses primeiros grupos humanos, né, eles vão surgir na África, e da África eles vão povoar o restante do planeta. O continente americano vai ser o último a ser povoado. Com o tempo, as primeiras comunidades foram se formando. Assim vai surgir a civilização egípcia, uma das mais antigas do mundo, que se destacou pela forma de organização de um Estado forte, capaz de comandar milhares de pessoas. A civilização egípcia, gente, vai se desenvolver às margens férteis do Rio Nilo. Eles vão desenvolver a agricultura, vão se organizar em comunas, que se chamam, né, que eram as comunidades agrícolas. Com o passar do tempo, as comunas vai ter um líder, esse líder vai se tornar o rei, né, vai se tornar o faraó, e vai comandar todo o reino do Egito. A civilização egípcia se desenvolveu no nordeste da África,
em uma região conhecida como crescente fértil. Crescente fértil é porque a região tem o formato de uma lua crescente. E é a região onde possuem rios, né? Rios que vão permitir o desenvolvimento agrícola e que vão permitir o desenvolvimento de outras civilizações. O desenvolvimento desta civilização esteve muito ligada ao rio Nilo, por conta das margens férteis do rio Nilo, tá? Durante os séculos XIX e XX, muitos europeus passaram a considerar o Egito Antigo uma sociedade do chamado Oriente Próximo, não da África. Então essa já é uma visão eurocêntrica, essa já é uma visão preconceituosa. Por quê? O Egito, ele está na África. Ele não está fora da África, ele faz parte da África. Então, essa visão eurocêntrica já é uma visão preconceituosa, para falar que toda essa civilização, né, essa civilização grandiosa, essa civilização egípcia, não pertencia à África, mas na realidade pertencia. Isso não pode ser confundido, tá bem? Os egípcios, né, essa sociedade egípcia antiga, eles foram responsáveis por várias construções, pelo desenvolvimento de técnicas agrícolas, técnicas de irrigação. Foram os egípcios que desenvolveram o papiro, né? Lembrem-se lá que nós vimos as formas de escrita, o desenvolvimento da escrita. Então, a civilização egípcia desenvolveu a escrita hieróglifa, né? Que era uma escrita sagrada, e eles também construíram, gente, pirâmides imensas. Então, essas pirâmides elas foram construídas há mais de 5.000 anos por africanos que viviam no Antigo Egito. Essas pirâmides eram para representar o poder do faraó, a riqueza do faraó. O faraó, naquela época, ele era considerado um deus vivo. Internamente, essas pirâmides elas possuíam espaço para a tumba dos faraós, pequenos quartos, salas, valetas para escoamento de água e inúmeros corredores. Antigamente, na sociedade egípcia, gente, era comum fazer a mumificação do corpo quando a pessoa morria. Por quê? Essa sociedade acreditava na vida após a morte. Então, eles acreditavam que tinha que conservar o corpo após a morte, porque a alma ela retornaria para o corpo morto. Então, essas pirâmides, né, representando toda a riqueza do faraó, todo o poder do faraó, servia como as tumbas, né, para enterrar, para deixar ali o corpo dos faraós. Quem atuava na construção dessas pirâmides, gente, na sociedade egípcia, eram principalmente os camponeses e os escravos. Esses escravos eram prisioneiros de guerras, prisioneiros de conflitos. Os egípcios, como eu falei para vocês, nas obras literárias, obras antigas, né, desta época, eles eram considerados como pessoas com traços negros, de lábios grossos, da pele mais escura, com cabelo crespo. Mas os cinemas, eles têm uma visão eurocêntrica também. A partir da visão eurocêntrica, os cinemas representam essa população egípcia diferente de como ela era. Como a gente pode ver aqui, novela Os 10 Mandamentos, o filme Cleópatra, as pessoas elas são representadas com traços brancos, com traços europeus. Mas, na realidade, os traços dessa sociedade egípcia são traços negroides, são traços mais fortes, mais marcantes. Historicamente, como citado por Heródoto, os egípcios se aproximavam muito das características negroides do que dos traços gregos ou de outros povos brancos. Então, quando a gente vê essa representação dos povos egípcios com traços brancos, com traços mais claros, mais europeus, é uma visão eurocêntrica, tá bem? Esta pirâmide aqui está mostrando para a gente, só a critério de curiosidade, tá, gente? Como que era a organização social dos egípcios, da sociedade egípcia antiga. Eles se organizavam em uma pirâmide social. Como assim? Um modelo mesmo de uma pirâmide, estão vendo? No topo dessa pirâmide está o faraó,
que era a pessoa mais importante daquele período, né, que era considerado um deus. Abaixo do faraó tem os nobres sacerdotes, os soldados, os escribas. Lembram quem são os escribas? As pessoas responsáveis pelas escritas, né? Os comerciantes, os artesãos, camponeses e os escravos. Os camponeses, nessa época, eles eram conhecidos também como felazes. Os camponeses eles eram responsáveis pela produção agrícola, pelo pagamento de impostos, e foram camponeses e escravos que atuaram na construção daquelas enormes pirâmides. Então, eu vou finalizar por aqui a nossa aula. Tem algumas atividades para vocês fazerem no livro de história. São pouquinhas, só para a gente compreender melhor essa visão eurocêntrica em relação à sociedade egípcia, tá bom? Não tem muita coisa, são 2 perguntas se eu não estiver enganada. Façam com muita atenção e copiem as perguntas no caderno, tá bem? Bons estudos para vocês, até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.